Em 1848, Edward Roche criava sua teoria sobre o limite de Roche. Sim, os astrônomos são bem egoístas e colocam sempre o nome deles nas coisas. Eu não julgo, faria o mesmo. Onde, nessa teoria, diz que qualquer corpo celeste tem um limite que pode se aproximar do corpo celeste maior que está orbitando. Vamos dar um melhor exemplo aqui agora com a Lua da Terra. Se a Lua da Terra se aproximasse demais da Terra, ela seria despedaçada e se transformaria em um anel. Mas como isso funciona exatamente e com que lógica isso funciona? A gravidade sempre tenta manter os corpos de uma maneira redonda e ela sempre se distribui igualmente em qualquer parte se não tiver nenhum corpo externo atrapalhando. Então o melhor exemplo que podemos dar é a própria Terra. A Terra é redonda porque a gravidade se comporta exatamente em todos os pontos. Sim, a Terra é redonda, se você for ver aqui essa imagem aqui ou essa aqui, ela não tem esse formato em si. Sim, ela tem umas diferenças aqui e ali, um geóide, podemos dizer, mas eu vou dizer redonda aqui porque é mais fácil de se explicar. Ou seja, a gravidade deixa todos os corpos redondos obrigatoriamente. Isso é uma regra, não pode ser mudada. Mas caso um corpo maior interfira no corpo menor, vamos dar o exemplo aqui agora como a Lua e a Terra, a Lua começa a, vamos dizer, mudar um pouco o seu formato por causa da gravidade da Terra. A Lua é grande o suficiente para ser redonda. Sim, ela consegue ser redonda. Existem corpos que não são grandes o suficientes que não conseguem ser redondos. Por exemplo, são os asteroides. Mas a Lua, por outro lado, consegue. Mas, se ela se aproximar demais da Terra, quanto mais ela se aproximar, mais a gravidade maior da Terra vai começar a interferir nela. E vai chegar em um ponto que ela vai estar tão próxima que ela vai se despedaçar. A gravidade da própria Lua não vai aguentar o formato redondo e ela vai se despedaçar no formato da órbita que ela estava fazendo anteriormente, virando o que nós chamamos de anel planetário. Algo muito comum em um planeta muito famoso chamado Saturno, que é dele nós vamos falar agora. Em 1610, Galileu Galilei fazia suas observações através daquela luneta que hoje em dia nós chamamos de telescópio. Ele foi o primeiro humano a observar os astros tão de perto assim, e um desses astros foi Saturno. Sempre foi observado pela humanidade, mas sempre como uma espécie de estrela que não piscava, e bem fraca, mas interessante. Agora, Galileu viu ele de perto e percebeu essa mudança estranha, essa coisa que não dava para identificar na época, porque o telescópio / luneta da época era horrível, mas com o tempo descobrimos que aquilo eram anéis lindos, gigantes e bonitos, assim, é uma coisa incrível os anéis de Saturno. Realmente acho que se existe umas 7 maravilhas do universo, ou do sistema solar, para não dizer que é um universo muito grande, do sistema solar, Saturno seria com certeza uma delas. Agora, por que esses anéis existem? Esses anéis existem especificamente por causa de uma lua que existiu há muito tempo atrás, que acabou se aproximando demais de Saturno, e ela acabou se despedaçando e formando esses anéis. Os anéis com o tempo vão desaparecer, eles vão começar a cair dentro de Saturno, pedaço por pedaço, até em um momento sumir. Existem até estimativas mostrando quando eles vão sumir, mas são apenas estimativas, ele ainda pode durar um pouquinho mais ou simplesmente durar um pouquinho menos. E outra curiosidade, fato interessante, que talvez você não saiba, mas todos os planetas gasosos do sistema solar têm anéis, de Júpiter a Urano. Mas o de Saturno é o mais visto porque ele é formado por gelo de água, que é um material que reflete muito, e o anel de Saturno também é muito grande. O exemplo de Júpiter não é tão grande quanto o de Saturno, e ele é formado por pedra, principalmente, rochas. E outro exemplo que é bem notável é o de Urano, que é engraçado porque ele fica também na mesma órbita e na mesma rotação de Urano, assim, meio de lado. E ele também é bem notável, diferente do de Netuno, que não é tanto, principalmente porque lá não vai tanta luz. Agora, todos esses anéis que eu acabei de dizer estão dentro do limite de Roche, estão dentro do limite possível, o que é a o que é a astronomia que nós imaginávamos, o que tá tudo certo, mas existe um corpo celeste que tá errado, que ele não deveria ter aquele anel, mas ele tem e não faz o menor sentido. Agora nós vamos passar para a próxima parte. No dia 4 de junho de 2002, há muito tempo atrás, eu não era nascido, mesmo sendo no ano 2000, foi descoberto um corpo celeste que não sabe muito bem se é um planeta não sabe muito bem se é um asteroide, chamado Quaoar. Nessa época, ele era apenas um corpo celeste aleatório que ninguém se importava. Pela sua noção, naquela época, Plutão ainda era planeta. Então,
ninguém se importava com ele. Mas, com o tempo, foi descoberto uma coisa sobre esse corpo celeste. E é uma coisa muito interessante. Seus anéis de Quaoar. Mas tem algo de muito errado com esses anéis. O limite de Roche de Quaoar, que deveria ser o limite onde seus anéis deveriam ser criados, e devem ter ficado lá, é de 1780 quilômetros. Esse é o limite dele. Se algo passar disso, mesmo continuando como um anel, ele vai começar a voltar e virar uma lua. Peraí que tá... Ele vai começar a se juntar e formar algumas luas ou uma lua, parando de se transformar em um anel. Ou seja, se algo sair desse limite de Quaoar, não deve permanecer como forma de anel. Essa é a teoria do limite de Roche e é assim que deveria sempre seguir. Mas o anel de Quaoar não está no limite de Roche dele e não está nem um pouco perto. O anel está a 4.100 quilômetros de Quaoar. Basicamente, é o triplo. Muito, vou colocar aí quanto? Muito distante de Quaoar. O que não faz sentido. Por que esse anel continua se mantendo como um anel? E é isso que a astronomia atual tenta entender. Talvez, caso isso não faça sentido, a física, como nós conhecemos, em partes, deve ser mudada ou entendida. Mas, claro, como sempre, nós temos teorias do que pode acontecer com o Quaoar, porque ele é um corpo muito distante, estando um pouco mais longe até que mesmo o Plutão. E é difícil de você ver um corpo tão distante estando daqui da Terra. Mas, como dito, temos teorias do que pode acontecer com o Quaoar. Quaoar tem uma lua chamada Oumuamua. Eu vou deixar o nome na tela, eu não sei falar esse nome, eu me recuso a falar esse nome, eu não entendo esse nome. Eu sou burro. E essa lua tem uma coisinha interessante. Ela fica próxima até dos anéis. E ela pode, teoricamente falando, mudar algumas trajetórias dos anéis ou coisa assim. Então essa teoria diz que os anéis os anéis foram formados há pouco tempo, querendo ou não. Menos tempo mesmo que os anéis de Saturno. E, quando eles foram formados dentro do limite Roche, eles foram se afastando muito mais rápido do que deveriam, principalmente por causa da gravidade dessa lua de Quaoar. E eles se mantêm nesse formato por mais tempo do que deveriam, também por essa lua de Quaoar. É uma das melhores hipóteses? Sim! Mas agora você pode dizer que você sabe o que é o limite de Roche, como são formados os anéis e tudo mais. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu acho que eu não tenho mais nada a dizer sobre. Eu gosto desse assunto. Não tô pensando em fazer mais vídeos. Desculpe pela demora de postar vídeo. Eu tava aproveitando um pouco as férias. Preguiça, calor demais. E muita coisa. Eu vou tentar voltar com um estilo de vídeo um pouco diferente, como você viu. Eu postei nos shorts também. Vou tentar postar mais vídeo curto. Porque o alcance do canal tá muito baixo. Quero subir ele assim. Fazer ele ficar bem alto. Não, isso aqui não pode, né? Fazer ele ficar bem alto mesmo. Mas é isso aí. Muito obrigado por você que viu esse vídeo até aqui. Vamos ter mais como esse. Quem quiser dar uma ideia de tema de vídeo, pode mandar aí nos comentários. Eu não vou fazer. Mentira, talvez eu faça. Tudo vai variar da minha vontade e do que é o tema. Porque tem alguns aí que eu tenho muita preguiça. E é isso. Valeu e falou. Ah, e eu não estou sem o jaleco, porque está quente, calor, muito calor. São Paulo quente, não dá pra aguentar. O ventilador está até no meu teto. Não tem como tancar esse calor. Falou. Albert Einstein estava certo. Não dá pra pensar com tanto calor no Brasil.